Ei pessoal, vamos para a nossa terceira aula e hoje vamos tratar questões de pagamentos, documentação de faturamento, que seria a fatura pro forma, a emissão de nota fiscal, enfim, as modalidades de pagamento, tá? Vou reduzir de novo aqui minha foto, vou deixar ela aqui mais embaixo. Ó, a primeira modalidade de pagamento, então, vai ser o pagamento antecipado. Igual eu falei com vocês, o pagamento, as formas de pagamento são internacionais, ou seja, é para todas as movimentações de comércio exterior de qualquer país. Isso é definido pela Câmara Internacional de Comércio. Então, um pagamento muito usado também é o pagamento antecipado, Advance Payment, né? Como é que funciona? Primeiro, o importador, porque aqui não está com a numeração, tá, gente? Então eu vou mostrando para vocês. Primeiro, o importador, junto com o exportador, fecha uma negociação, né? Então o exportador ofereceu o produto, o importador interessou, ou o importador que procurou. Isso é muito utilizado, essa modalidade de pagamento, quando o exportador não tem muita segurança ou conhece o importador, né? Então, por exemplo, quando a gente vai comprar alguma coisa, aí até com cartão de crédito, internacionalmente, né, nesses sites como o Wish, o eBay, como é que funciona? Na realidade, você paga para depois você receber. Então, são essas encomendas em que você procura o produto que você quer no exterior, fecha o negócio. Normalmente o exportador, então, por não te conhecer, né, por não ter afinidade, ele fala, não, então efetuou o pagamento que eu mando a mercadoria, né? Então esse é muito utilizado, né, nessas situações, tá? Quando importador e exportador já tem relação comercial, estão sempre comprando, aí a coisa pode ser em outra modalidade. Então, o importador, após fechar o negócio, ele vai fazer a transferência bancária, que é o pagamento, né? Então, quando o exportador já está de posse do recebimento, ele então providencia todos os documentos, a fatura comercial, se o embarque é marítimo, então vai ser o BL, se o embarque for aéreo, vai ser o AWB, o Airway Bill, né? E vai mandar esses documentos para o importador. Depois, quando eu falar de desembaraços, vão entender mais por quê. E aí, então, assim que ele providenciou a documentação e a mercadoria, ele embarca a mercadoria, né? Essa mercadoria vem para a alfândega do país do importador, chegou na alfândega, o importador, de posse dos documentos, ele então vai à alfândega e desembaraça os produtos que ele comprou. Simples assim. É a forma mais econômica, não tem interferência bancária na negociação, somente na transferência do dinheiro do importador para o exportador. Então essa é a modalidade de pagamento antecipado e é muito utilizado dessa forma como eu falei para vocês. Uma outra forma é a chamada remessa sem saque, ou clean collection, né? Essa remessa, essa forma de pagamento já é o contrário dessa anterior. Essa anterior, o risco é todo do importador, porque o importador faz o pagamento e só depois que ele vai receber aqui a mercadoria, né? Na remessa sem saque é o contrário, né? Então, quando fala a palavra saque, tá? Saque é um documento tipo uma nota promissória, é chamada também de draft, né? Onde é o documento de cobrança, é a cambial que a gente fala também, muito usado falar cambial, né? Então, como é que funciona? Agora é o contrário.
O exportador, ele providencia os documentos da mercadoria, ou seja, a fatura comercial, o conhecimento de embarque, né, seja aéreo, Aerobill, ou marítimo, BL, ou até mesmo rodoviário, se for países que têm fronteira, né, e envia os documentos para o importador, e ao mesmo tempo ele pega a mercadoria e despacha a mercadoria chega na alfândega do país de destino, aí o importador libera a mercadoria mediante os documentos que ele já recebeu. É muito comum o exportador enviar os documentos tipo DHL através de um courier, né? FedEx, Sedex, e embarcar a mercadoria, né? No terminal de cargas normal, se for marítimo, no porto, se for aéreo, no aeroporto. Então, depois que o importador já está de posse de tudo, ele já até pegou a mercadoria, é que ele vai ao banco e procede o pagamento, né? O banco vai emitir uma ordem de pagamento para o banco indicado pelo exportador. Isso tudo o exportador escreve na fatura comercial. Aí ele já indica o banco, a agência, aí o exportador vai ao banco e pega a sua ordem de pagamento. Então, o risco ficou todo com o exportador. Quando que é utilizado essa modalidade? Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o exportador tem aqui um representante no país. Então, esse importador está sempre comprando do exportador. Ele é até um representante, um distribuidor ou um cliente costumaz, né? Então, às vezes, o importador está precisando de uma peça, de uma mercadoria, ele telefona mesmo lá para o exportador no exterior, ou manda um e-mail e fala, preciso da peça X, você tem como embarcar ela para mim aí no próximo voo, que eu estou precisando dela aqui? E o exportador, como já conhece o importador, ele pode falar, ok, estou providenciando para você. Providencia os documentos, o exportador providencia os documentos, né? Despacha a mercadoria e manda para o importador, na confiança. E às vezes lá no final do mês é que o importador vai juntar tudo aquilo que ele recebeu e fazer o pagamento e fechar a operação, entendeu? Então, nesses casos aqui é utilizado essa remessa sem saque. Temos agora a cobrança documentária. A cobrança documentária, ela já utiliza o banco, né, como intermediário. Ela dá um pouco mais de segurança para o exportador, né? Como que funciona então? O exportador, ele vai providenciar a mercadoria, né? Depois da negociação importador-exportador, ele vai então providenciar a mercadoria e providenciar os documentos. Então, assim que ele está com os documentos prontos, ele libera a mercadoria. Lembrando que é o seguinte, ele só consegue liberar a mercadoria com os documentos prontos, porque para ele liberar a mercadoria, ele tem que fazer a fatura comercial. A fatura comercial, gente, ela funciona como se fosse uma nota fiscal. Nós vamos ver que no Brasil, além de providenciar uma fatura comercial para mandar para o exterior, ele tem que providenciar a nota fiscal, nós vamos ver mais à frente, para fazer o acerto contábil no Brasil. Nota fiscal é um documento brasileiro, é um documento que é exigido pelo fisco brasileiro, né? Então aqui temos isso, mas o documento que vai seguir para o exterior e que os países trabalham é a fatura comercial. Então ele vai providenciar a fatura comercial, vai providenciar o conhecimento de embarque e vai mandar a mercadoria para o exportador. Pronto, já mandou a mercadoria. Os documentos ele vai entregar para um banco dele,
que vai mandar os documentos em cobrança para o banco indicado pelo importador. Então, nessa hora, o banco do importador vai avisá-lo: ó, já chegaram os documentos da sua importação. Aí ele vai no banco para retirar os documentos, porque se ele não retirar os documentos, ele não consegue liberar a mercadoria, porque ele tem que apresentar esses documentos na alfândega. Então, o banco vai entregar para o importador mediante o combinado. O que é o combinado? Se o exportador vendeu à vista, o banco só vai liberar para o importador quando ele fizer o depósito. Ele deposita o dinheiro no banco, pagou, o banco libera os documentos. E aí ele vai na alfândega e libera a mercadoria. O exportador ficou com certa segurança, porque apesar dele já ter liberado a mercadoria e a mercadoria já está lá no país de destino, o importador não consegue tirá-la da alfândega, porque ele precisa dos documentos. E os documentos estão no banco, que só vai entregar para ele se ele fizer o pagamento. Agora, se o combinado foi que é a venda, o exportador vendeu a prazo, então procedeu-se da mesma forma, a mercadoria veio, pronto, os documentos seguiram, aqui, pronto, e o importador não vai pagar, porque ele tem prazo para pagar, foi combinado. Então o banco vai emitir um saque, é como se fosse uma nota, onde ele vai assinar, onde ele reconhece a dívida e dizendo que vai pagar com o prazo combinado, 30 dias, 90 dias, 180 dias. Ele então, pronto. Aí o banco continua, libera os documentos para o importador, porque ele já assinou, e o banco manda esse documento para o banco do exportador, que vai entregar para o exportador. Pronto. E o exportador vai ficar com essa cambial, saque, normalmente a gente fala cambial, com essa cambial assinada. E nós vamos ver que o exportador pode negociar essa cambial, né? Eu vou falar de financiamento à exportação e aí eu explico sobre essa forma. Já adiantando, né? O exportador pode pegar esse documento, que é uma cambial, e fazer uma operação que é denominada ACC, adiantamento de cambiais, né? Que é de contrato de câmbio, né? Adiantamento de contrato de câmbio, mas de cambiais. O que funciona? Ele vai trocar essa cambial, né, num banco e vai receber antecipado, tá? A vantagem é que a taxa de juros para ACC, né, no caso, desculpa, gente, falei errado, é ACE. ACC é outra operação, eu vou explicar, tá? É ACE, adiantamento de cambiais entregues, ACE. Então, a cambial, que é esse documento assinado pelo importador, vem para o exportador através do banco e ele pode descontar essa cambial, né? E a taxa de juros é muito vantajosa, porque é uma operação sem tributos, sem IOF, exatamente porque o governo brasileiro, ele incentiva, né? Incentiva para ter o exportador brasileiro ter uma vantagem ao fazer as operações, porque muitas vezes o importador, o cliente, não tem dinheiro para pagar, mas o exportador tem interesse em fazer a operação, conhece o cliente, existe também seguro dessa operação, né? Existe um seguro de crédito à exportação, que o exportador pode vender e a seguradora garante o pagamento, né, do importador, caso o importador não pague, tá? Agora, nesse caso, está sendo feito um adiantamento, né? O exportador vai pegar essa cambial e vai fazer a operação denominada ACE, que é adiantamento de cambiais entregues. O banco vai entregar o dinheiro
para o exportador, né, fazendo o deságio, que é muito pequeno, e na data do vencimento o banco vai cobrar do importador. Sendo que essa operação não tem a garantia do banco, ou seja, se o importador não pagar, o banco que fez a operação vai cobrar do exportador o dinheiro, entendeu? O exportador continua responsável nesse sentido. Então essa é a cobrança documentária. E agora tem uma que é muito utilizada, que é a carta de crédito, Letter of Credit. Essa aí tem uma brochura, que é a 660. Ela é considerada a mais utilizada como forma de pagamento, tá? Principalmente nas operações grandes, sempre é feito com carta de crédito. Porque ela traz, nós vamos ver, ela traz garantia para o importador e para o exportador. Ela traz garantia para os dois. Porém, tem a interveniência do banco, que garante a operação, mas ele vai cobrar por isso, e não é barato. Tem operações que chega a ser 2%, ou seja, uma operação de $100 mil, o banco cobra $2 mil. Depende do importador, vamos entender isso aqui, depende da relação do importador com o banco dele. Então, vamos lá, como é que funciona? Carta de crédito. A carta de crédito é o seguinte: o exportador fechou a operação com o importador, né? Chegaram num acordo tal e combinaram a negociação, e o exportador falou: ó, eu vendo, mas é com carta de crédito, eu quero garantia bancária dessa operação. É lógico que se o importador vai pagar à vista, né, aí não precisa carta de crédito, ele já vai receber o dinheiro, né, igual aquele pagamento antecipado. Mas normalmente o importador também não quer fazer isso, porque ele também não sabe se o exportador vai enviar a mercadoria, enfim, ele quer uma garantia. Então o exportador fala: ó, eu vendo mediante carta de crédito. Fechou a operação, digamos, $100 mil. Negociou o Incoterms e tudo mais. Então, o importador vai no banco dele, lá no país dele, onde ele tem uma relação, e abre o crédito. Ele fala para o gerente dele: ó, eu estou fazendo uma importação de $100 mil e o meu exportador quer uma carta de crédito, quer que um banco garanta. Então, ele vai no banco e o banco fala assim: ok, vai ver a ficha do importador, lógico, né? E vai abrir o crédito. Ou seja, eu faço para você uma carta de crédito. Ele vai e manda essa carta de crédito para o exportador. A carta de crédito, gente, ela tem muito mais detalhes. Aqui não dá para tempo da gente trabalhar tudo, tá? Mas é o seguinte, ela tem uma série de cláusulas, tá? Que o importador, ele coloca para o exportador verificar se ele vai aceitar. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, o importador, ele vai colocar diversas condições. Por exemplo, ele quer que essa mercadoria venha, vamos dizer que seja marítimo. Ela quer que ele venha direto do porto do exportador para o porto do importador. Ele não quer que esse navio faça baldeação ou transbordo. Ele não quer que tenha, vai pegar um navio que vai para um outro porto para depois vir para cá. Eu não quero isso. Eu quero a mercadoria direto para mim. Eu posso colocar essa cláusula na carta de crédito. Outra coisa, digamos que são vários equipamentos, mas eu não quero que venham em caixas, por exemplo, maiores que 2 metros, 2 por 1. Por quê? Por questão de, por exemplo, de entrar na minha fábrica, por exemplo, né? Eu não quero. Então eu vou colocar essa condição. Ó, eu quero que a mercadoria seja embarcada em caixotes de madeira, por exemplo, tá? De no máximo 2 metros por 1 por 1. 2 por 1 por 1, exemplo, tá? Eu coloquei essa condição. Enfim, o importador pode colocar as condições que ele quer. Ó, eu quero que essa mercadoria seja embarcada até o dia 20 de maio. Pronto, está escrito isso lá. Tudo está escrito na carta de crédito.
Aí o banco abre a carta, né, e manda para o banco do exportador, que comunica o crédito ao exportador. Aí o exportador pega a carta, vai ler a carta de crédito e nessa carta, primeiro, o banco do importador aqui está garantindo, né, o pagamento. Então pronto, já tô seguro, eu sei que o banco, e aí o exportador, gente, ele costuma exigir até banco, tá? Ou seja, se for um banco qualquer, o exportador fala, não, eu não aceito, eu quero um banco de primeira linha. O que é isso? O banco de primeira linha são os maiores bancos, né? Não existe uma definição formal, não. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, Banco do Brasil Santander há alguns anos atrás, tinham poucos bancos brasileiros, mas hoje, como a maioria é tudo multinacional, então eles são. Mas se você pegar um pactual, não é. Por exemplo, um exportador lá fora, se ele pedir carta de crédito de você, e você aqui no Brasil movimenta no pactual, ou qualquer outro banco menor, e pedir esse banco para abrir a carta de crédito, o exportador provavelmente não vai aceitar. Ele vai querer que o pactual ainda pegue uma confirmação, chama carta de crédito confirmada, ou seja, às vezes a sua relação boa é com o pactual. Então você vai conversar com o pactual, mas o exportador não vai aceitar. Então o pactual vai procurar um outro banco, porque eles têm operações interbancárias, um banco de primeira linha, né? Pode ser um banco fora, um Barclays Bank, ou pode ser também em Boston, mesmo aqui um Santander, e vai ter a confirmação da carta de crédito. Isso é que vai para o exportador, tá? Então o exportador pegou a carta de crédito, digamos que é um banco já de primeira linha, ele aceita aquele banco, ele vai ler a carta de crédito e ele vai ver se, não, peraí, você colocou aqui uma condição que eu não aceito não. Você colocou que tem que embarcar até dia 20. Dia 20 é pouco para mim. Eu quero que você me dê prazo até dia 10 de junho. Então, volta a carta de crédito. Isso é tudo eletrônico, tá, gente? Para o importador coloca 10 de junho, volta a carta para o exportador e agora ele aceitou. Ok. Por que isso? Porque, seguinte, carta de crédito é um documento do banco, é uma garantia do banco. Pensa num cheque, tá? Então, o banco está garantindo o pagamento ao exportador mediante cláusulas da carta. Então, se a carta falar que é dia 20 de maio e der dia 20 e o exportador não embarcar a mercadoria, o que acontece? A carta fica anulada, porque descumpriu uma cláusula. Então, o banco que garantiu a operação simplesmente falou, ó, meu filho, a minha garantia acabou. Por quê? Você descumpriu uma cláusula que estava na carta de crédito. Então, a nossa operação morreu. Ou seja, o exportador não tem mais a garantia do banco de pagamento. Então ele tem que ficar atento, o exportador, nas cláusulas que o importador colocou para saber se ele vai cumprir todas, senão ele já contesta antes, ok? Então, ok, chegou dia 10 de junho agora, aceito, tudo ok. O que o exportador faz? O exportador providencia os documentos, despacha a mercadoria, pronto, a mercadoria já está indo lá para o país de destino. Independente de já chegou ou não, ele já despachou a mercadoria, ele já pega os documentos desse despacho, tá, que ele fez, e leva para o banco que comunicou ele o crédito, que é o banco dele. Nesse momento, o banco, se foi uma venda à vista, né, o banco já faz o pagamento. O banco já paga ele. Acabou. Ele cumpriu o que ele tinha que fazer. Ele despachou a mercadoria conforme as orientações da carta de crédito e ele entregou os documentos para o banco. Pronto, o banco que já estava com o crédito, tá vendo? O banco já faz o pagamento para ele ficou liberado, e o banco manda os documentos para o banco de origem.
que é o banco do importador. Ele recebe os documentos e vai entregar para o importador mediante o combinado. Por exemplo, se foi à vista, o importador vai pagar o banco. Perceberam que quem está pagando o exportador não é o importador? Quem está pagando é esse banco aqui, esse banco que está pagando. Ele emitiu a carta de crédito. Ele já mandou a carta para esse banco, que é o banco do exportador, e o banco do exportador já entregou o dinheiro para ele mediante os documentos. Agora, a operação é entre banco do importador e importador. Se o banco vai dar prazo para o importador, é assunto deles lá. Se não, o banco vai entregar os pagamentos, o importador vai pagar o banco, e a operação ficou fechada. Aí ele, com os documentos, vai lá e libera a mercadoria. Então, a carta de crédito é a mais utilizada porque ela dá garantia para o exportador e dá garantia para o importador também. E existe algumas cláusulas importantes, eu quero falar pelo menos uma. Tem uma cláusula que se chama Red Clause, cláusula vermelha, né? Isso é porque antigamente ela vinha grifada, ela vinha em vermelho. Hoje não vem mais em vermelho não, né? Mas é o seguinte, ela permite que o banco adiante para o exportador alguma parte do pagamento, entendeu? Mesmo antes do exportador mandar a mercadoria. Às vezes o exportador pede isso, me adianta aí 20% para me providenciar aqui a mercadoria, 30%, 50%, 10%, e eu vou liberar a mercadoria para você. Aí o importador autoriza, aí o banco então já manda para ele esse crédito aqui, já adianta tantos por cento para ele, entendeu? Se acaso ele não embarcar mais e der problema, o importador tem que ressarcir o banco aquilo que foi adiantado, tá? Então essa é a forma mais utilizada de pagamento, tá? Ok? Vamos continuar falando. Existe, eu mostrei na tela anterior, né? Que tem cartão de crédito, tá? Cartão de crédito é isso, é o que a gente usa comprar, né? Você fecha, passa os dados do cartão de crédito e depois vem o débito na sua conta. Isso ainda está sendo, a legislação ainda está trabalhando essa questão, sabe? Essas compras mesmo de eBay, de Wish, a Receita está vendo como é que controla, porque a operadora do cartão é que tem que informar para o Banco Central a operação que foi feita. Aí o Banco Central intervém ou não. Seguinte, nós estamos falando de exportação. Então, você já fechou a operação com o importador, combinou o Incoterms, né? O que cada um vai fazer, combinou a forma de pagamento, ok? Agora, então, vamos ver quais são os documentos que você tem que fazer. Fatura pro forma, tá? É como se fosse um orçamento. A fatura pro forma é um documento onde você vai anotar todas as informações, né, que foi negociado com o importador. Ou seja, eu não sei se eu pus o modelo de fatura pro forma, pus aqui, ó, tá vendo? Pro forma invoice, tá? Isso aqui é até uma compra nossa, feita pela Sociedade Mineira. Eu peço até, gente, que vocês não disponibilizem esses documentos, não, porque eu nem tirei as informações aí, tá? Mas foi uma compra que eu fiz, uma importação que eu fiz para a PUC, né? Então a fatura pro forma invoice, ela não serve para você desembaraçar a mercadoria, mas ela já serve para todos os dados que vão precisar, tá? Todos os dados, até para mim fazer um seguro. Então aqui, quem é que está comprando, né? Quem é que... Aqui, na verdade, está sendo embarcado para nós, foi vendido para nós. Quem vendeu foi a LS Imex, né? Lá da Flórida, tá? São alguns equipamentos aqui na área de televisão. Aí aqui já está, ó, olha só, a data, aqui ó, pagamento termos, advance de payments, tá vendo?
A LS exigiu que a gente depositasse o dinheiro para eles, para depois eles pagarem para a gente. Foi em dólar. O Incoterms, olha lá, foi o Xworks, tá vendo? Incoterms Xworks, né? Porque nós é que fizemos tudo. Nós contratamos um operador que negociou tudo lá, despachou a mercadoria para nós e tudo mais, e veio para cá. E aí, falando, ó, Country of Origin, porque isso aqui vai precisar na hora do desembaraço aqui, ó. Esses equipamentos, né, nós compramos nos Estados Unidos, mas tinha equipamento dos Estados Unidos, de Israel, da Malásia, da Bélgica e do Canadá. Porém, ela Country of Proceeding, ou seja, da onde que está saindo a mercadoria? Toda dos Estados Unidos. Eu comprei nos Estados Unidos, mas elas foram fabricadas naqueles todos os países. A fatura pro forma não tem modelo, tá? Qualquer empresa usa o seu modelo, tá? É um documento que tem as informações todas, ok? Aí é só um exemplo. Então, você fez a fatura pro forma e envia para o importador, né? Igual aquela foi aqui, ó. Essa aqui foi aqui, ó. Ship to foi enviada para nós, né? O importador, no caso aqui, eu vou dar um exemplo com carta de crédito, tá? Então, o importador foi ao banco, tá vendo? Né? E chegou com essa fatura pro forma, até falando que eu estou importando esses materiais e eu quero abrir uma carta de crédito, tá vendo? É aquilo que eu falei. O exportador analisa a carta de crédito, aquilo que eu falei que é muito sério, né? Ó, o banco do importador envia a carta de crédito para o banco do exportador aqui no Brasil, que por sua vez entra em contato com o exportador, dando-lhe uma cópia da carta de crédito. O exportador verifica então se nela estão contidos todos os termos de negociação. Ele vê se está tudo certinho, é aquilo que eu combinei, é aquilo que eu combinei. Ok, então. Então, já que é aquilo, eu vou elaborar agora a fatura comercial. A fatura comercial, esse é o documento internacional emitido pelo exportador, que no âmbito externo equivale à nota fiscal. É como se fosse uma nota fiscal. Só que aqui nós vamos ver que o exportador brasileiro, ele tem que emitir nota fiscal também, entendeu? Porque não tem como a contabilidade contabilizar uma fatura comercial. Ela contabiliza a nota fiscal, né? Sua validade começa a partir da saída da mercadoria do território nacional e ela é imprescindível para o importador desembaraçar a mercadoria no país. Aquilo que eu falei, são os documentos que tem que mandar, né? Aqui, então, eu estou dando um exemplo de uma invoice, tá vendo aqui? Uma invoice, que aqui já é a comercial. Então, é um documento, né? No caso aqui, é importação, tá, gente? Então, é do exterior para cá. Isso aqui é uma invoice feita no exterior e mandada para cá. Aí, vem os dados todos. O Brasil exige que ela seja assinada, tá? Não tem nenhum modelo próprio. Vai vir todos os dados. Aqui vai vir, inclusive, qual que é o banco. É porque aqui é só uma parte, tá? Aqui, ó, 1 de 2, tá vendo? 1 de 2. Mas vai vir todas as informações. Aqui tá falando que, ó, essa aqui foi Incoterms, isso aqui, ó, FCA, Advanced Payment, pagamento, vendo, né? Aéreo, tá? Aqui eu apaguei os dados, tá? Então, assim, vai vir todas as informações. Então, o exportador, você vai emitir uma invoice agora, né? Então, para mandar para o exportador com a mercadoria. Então, você vai preparar a mercadoria para o embarque, tá? O exportador prepara a mercadoria de acordo com o solicitado na carta de crédito e solicita o início do registro de exportação no Siscomex. Agora já não existe esse RE mais, né? Por quê? Agora existe o DUE, Documento Único de Exportação. Antigamente, até recentemente, ano passado, ainda estava funcionando, a exportação tradicional. Então, você preenchia o registro de exportação, tinha registro de crédito, né, tinha os documentos do Siscomex. Agora é um documento único. Então, você preenche o DUE, lá já tem tudo, tá? Naquela tela que eu mostrei lá no começo, né, ela abriria o DUE, só que aqui a gente não consegue abrir, né?
Eu poderia mostrar aqui todo o processo do DUI, eu não sei se eu mandei para vocês, eu vou ver, se eu não tiver mandado eu mando. Tem o manual do DUI, como é que preenche ele? Aí o DUI você vai preencher tudo. Todos os dados do exportador, a NCM da mercadoria, a quantidade, o preço, o peso, os dados do importador, todas as informações, se é frete aéreo, se é frete marítimo, sai todas as modalidades de pagamento, né? Tudo é preenchido no DUI, tá? Para poder fazer o desembaraço. Aí quando você vai na alfândega, na Receita Federal, então eles vão entrar no sistema, vai estar lá que você já preencheu tudo, normalmente é um despachante que faz isso. Aí vai estar lá tudo pronto e a partir daí então é feito o desembaraço da mercadoria e a mercadoria segue, né, para o exterior. Existe no desembaraço, não vamos falar mais à frente um pouquinho, mas existe a parametrização que a gente fala, que é canal verde, amarelo ou vermelho, né? Canal verde, documentação toda ok, vai embora a mercadoria. Canal amarelo, o fiscal da Receita Federal, ele confere toda a documentação física só documento, tá? Só documento, ou seja, ele vê se a sua nota fiscal está batendo com a fatura comercial, que está batendo com o que você digitou no DUI, é isso. E o canal vermelho, ele confere tudo. Ele confere os documentos e confere a mercadoria. Por exemplo, se a fatura comercial fala que você está vendendo 100 peças, ele vai abrir a caixa e contar se tem 100 peças ali. Ele vai conferir o físico com o documental, tá? Voltando para a nossa sequência. Então, você já emitiu a fatura comercial, vai preparar para embarcar a mercadoria. É muito comum, gente, vou voltar aqui de novo, no embarque da mercadoria, é muito comum, às vezes, o importador mandar orientações, tá? Instruções de embarque, porque às vezes ele quer detalhes, né? Olha, por favor, embarca dessa forma, né? Eu quero que as peças tais estejam numa caixa, as peças YXZ estejam na outra caixa, porque às vezes aqui ele vai mandar para locais diferentes, né? Filiais e tudo, tá? Então é o seguinte, depois que você então preparou tudo, você vai emitir o packing list, tá? O packing list é uma lista de tudo aquilo que você está embarcando. Este documento é necessário para o desembaraço da mercadoria, para a orientação do importador quando a chegada dos produtos no país de destino. Na verdade, é uma simples relação indicando os volumes a serem embarcados e os respectivos conteúdos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, vamos falar de importação. Quando você importa, o fiscal pede o packing list, porque ele vê aquele tanto de caixa lá, ele fala assim, cadê o packing list? Por quê? O packing list vai falar, ele vai pegar a caixa 1, aí tá lá, caixa 1 tem isso. Se ele quiser conferir, ele vai conferir. Caixa 2 tem isso. Caixa 3, então o packing list é isso, tá? E ele orienta o importador para quando chegar lá, o importador saber aonde está o quê. Basicamente é isso. Mas aqui na importação, se não vem packing list, o fiscal cria confusão, tá? Precisa ter o packing list. Aí ó, o packing list, né? Aqui eu estou mostrando, paguei algumas coisas, então vai vir dizendo aqui, ó, a caixa 1, tudo aqui é caixa 1, tá? Né? O que veio, a quantidade, né? O peso, tá vendo? Peso total, mostrando item por item. Na verdade é isso, tá? Simples. Pronto. No caso do Brasil, igual eu falei, além de você emitir a fatura comercial que vai encaminhar para o exterior, para o importador, você tem que emitir uma nota fiscal. Por quê? Aqui no Brasil, quando você for fazer a contabilidade, o documento que vai valer é a nota fiscal. É isso que vai dar entrada na contabilidade, né? Então ela acompanha a mercadoria, né? Desde a saída até efetivo desembaraço junto à Receita Federal e entende como desembaraço o procedimento aduaneiro que autoriza o embarque da carga para o exterior. Aquilo que eu falei, né? O fiscal confere. Se der canal verde, não confere nada. A parametrização, gente, funciona assim. No caso da exportação, é verde,
amarelo e vermelho. Na importação, vocês vão ver que tem mais um canal que é o cinza, tá? Mas a gente fala da importação. Então, diariamente, você preencheu o DUI, preencheu tudo, você solicitou o despacho, você quer embarcar a mercadoria, ela cai numa fila no sistema da Receita Federal e, normalmente, 3 vezes ao dia, era 9h30 da manhã, meio-dia e meia e 3h30. Não sei se ainda mantém esses horários aqui no caso de Confins e de Betim, tá? Não sei se mantém esses horários. Mas o seu processo, que já está lá pronto para ser desembaraçado, ele entra nessa fila e dá a parametrização. Então, por exemplo, saiu verde o seu processo, o despachante ou o próprio exportador entra no sistema, vê, deu verde, ok. O que significa isso? Que está tudo liberado, já pode mandar a mercadoria para o exterior, já negocia com o operador logístico, né? No caso, por exemplo, lá em Confins, é a BH Airport, né? No caso de Betim, é a Usifast, que hoje é da Tora, né? Toda da Tora. E pronto, libera a mercadoria e já vai para o exterior e pronto, tá tudo resolvido, tá? Se deu amarelo, o despachante sabe então que o fiscal vai conferir tudo que foi digitado com os documentos e se tiver ok, ele vai dar a verbação, vai ficar liberado para seguir. Se deu vermelho, né, então o despachante já sabe que o fiscal quer conferir a mercadoria. Aí ele vai procurar o fiscal e vai ver, meu canal está no vermelho, minha DUI está no vermelho, eu queria ver quando é que você quer conferir a mercadoria, porque normalmente o fiscal confere com a presença do representante do exportador, que é o despachante, ou o próprio exportador, né? Aí confere a verba e aí está liberado também, tá? Então, o desembaraço é isso, é esse processo, né? E a nota fiscal vai até esse momento aí. Aqui tem um modelo de nota fiscal, tá? Então, a nota fiscal é de saída, olha lá, né? É a nota fiscal da empresa. O código fiscal de operação, nós não vamos entrar em tantos detalhes aqui de nota fiscal, mas ele vai começar com o dígito 7. Quando começa com 7, são 4 dígitos, significa que é uma operação de exportação. Tá vendo aqui, ó? Escreve nela, mercadoria destinada à exportação. Descreve os dados todos, com os valores normais e tudo. E aqui, ó, há uma série de dados na área tributária. Tá? Eu vou aproveitar para aqui falar sobre essa questão de tributação. Por quê? O governo brasileiro, com o intuito de fomentar as exportações, ele não cobra os impostos de uma venda normal. Então, eu tinha falado na aula anterior que uma mercadoria que custa aí R$100 aqui, quando você vai exportar, ela custa uns 60. Por quê? Não paga IPI. Então, o IPI que seria devido dessa mercadoria, caso tenha IPI, que é produtos industrializados, ele vai ser isento. Não paga PIS, não paga COFINS. E não paga também o ICMS, que é estadual. Então, a mercadoria fica muito mais em conta. Então, ele precisa colocar o código 7, que é de exportação. Ele, aqui, normalmente, dados adicionais, aqui até costuma escrever, mercadoria não, aqui, não incidência de ICMS conforme lei tal e tudo. Por quê? Para ficar registrado que ele não recolheu os impostos. Isso é importante pelo seguinte: vocês sabem que a fiscalização tributária no Brasil ela pode ocorrer em até 5 anos, né? Depois do ano de emissão da nota fiscal. Então pode ser que daqui 4 anos o fiscal vá na sua empresa fiscalizar. E aí ele vai ver que você fez uma venda, que é essa nota, e não recolheu os impostos. Você não recolheu o ICMS, você não recolheu o PIS, você não recolheu o COFINS. Ele vai ver, você está falando que foi uma exportação, então tudo bem, você tem realmente o direito de não recolher esses impostos. Mas eu quero o comprovante de exportação dessa nota fiscal, né? Então, essa nota que foi acompanhando, né, igual a gente viu aqui, que ela acompanhou
né, até o estabelecimento, até o efetivo desembaraço, você vai guardar essa nota, né, que é obrigado a guardar pelo menos por 5 anos, junto com o comprovante de exportação, que é o documento que é emitido quando você termina a exportação. Aí o fiscal vai ver, não, tudo bem, estou vendo, de fato você exportou. Porque ele não acredita só no que você escreveu na nota, ele quer ver o comprovante da exportação, entendeu? Aí, ok. Senão, vai ficar como que você não recolheu esses impostos e aí você vai ter que recolher com multas, juros e tudo mais, né? Então, você tendo o comprovante junto, tá ok. Então, a operação contabilmente ficou correta, tá? Ok? Agora vai começar a falar sobre transporte da mercadoria. Então eu vou dar aqui de novo um tempo e a gente volta numa outra aula sobre isso, tá? Ok, então até a próxima aula.